Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim. Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça do povo a canção, pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão. Olha, essa pergunta é muito ampla, né? Mas, assim, eu vivi um período antes da ditadura militar na infância, né? Com 10 anos, né, houve o golpe de Estado e então eu ainda estava né, no final da infância, né, início da adolescência. Então passei minha adolescência toda, né, num período de ditadura militar desde 66, né, mais ou menos. A ditadura foi em 64, mas a minha adolescência, né, o tempo de ginásio, né, e o tempo de escola de segundo grau, que na época era o científico, né. Eu estudava no estadual, no Colégio Estadual de Minas Gerais. Então, a gente vivia, né, aquele clima, era um clima de insegurança, a gente via muita correria na rua, né, enquanto a gente era estudante crescendo, né, muita correria na rua, às vezes, muita manifestação, né, pedindo liberdade, né, pedindo democracia, principalmente manifestação estudantil, né, que tinha mais na época. E a gente vivenciou um período na escola também, lá no Colégio Estadual, no ginásio, em que, com a presença de professores militares também, né? Então, era um período difícil mesmo, né? Não se podia comentar muitos assuntos, não se podia comentar e tal. Então, eu cresci, né, vivenciando esse clima da ditadura. Olha, o movimento artístico em Belo Horizonte, né, estava na área, por exemplo, na área de teatro, já era um movimento bem forte, né? A gente tinha vários grupos artísticos voltados para a apresentação de peças, né? Os espaços de apresentações, eles eram pequenos, né? A gente tinha poucos teatros, do Teatro Marília, na época tinha o Teatro do SESI, do SESC, ali na Tupinambás. Tinha poucos teatros voltados para essa área do teatro mesmo, né? Tinha alguns espaços com pequenas casas de espetáculos, assim, né? Para 100, 150 lugares, né? Os teatros maiores eram Francisco Nunes, né? Onde aconteciam alguns shows de música brasileira, de gente que vinha de Rio, São Paulo, né? Se apresentar aqui, e o Palácio das Artes, que naquela época só tocava música erudita, né? A música popular praticamente não tinha entrado no Palácio das Artes. Então, era uma época interessante, porque a arte estava o pessoal novo, o pessoal todo envolvido né, no fazer artístico, no dia a dia, e o pessoal ligado nessa questão da realidade política do Brasil, né? Então, os artistas eram bem ligados, né, nessa realidade. Muitas peças, como na época J. D'Angelo, Pedro Paulo Cava, né? Vários teatrólogos importantes na época que lançavam espetáculos e sempre, né, tudo que a gente fazia tinha que ser mostrado para a censura era feita na Polícia Federal. Então, a gente tinha que ir na Polícia Federal, tinha que pedir liberação para a música, ou liberação para a peça, né? E sempre tinha algum tipo de corte, algum tipo de proibição, né? Não era fácil, né? Mas era uma coisa que, por um outro lado, estimulava a gente nessa luta pela democracia, né? Pela liberdade. Então, isso nos unia também muito, né? O movimento artístico era muito unido. Teve uma época muito importante, foi em 1978, onde a gente decidiu fazer, que eu digo, um movimento artístico em Belo Horizonte, né? Todas as áreas, cinema, teatro, poesia, literatura, música, né? Decidiu fazer a Semana do Proibido. Então,
nós reunimos durante uns 4 meses, que era um espaço importantíssimo da cultura, que era o DCE, o Centro Cultural do DCE. O Centro Cultural do DCE é onde é hoje o Belas Artes, né? Ali na praça, perto da Praça Gonçalves Dias. Então, ali era um teatro bacanérrimo dos estudantes, né? E era o espaço mais movimentado em termos de produção cultural, era um espaço muito importante. O DCE era uma entidade muito ativa na área da cultura naquela época, né? Então, tinha a Comissão de Cultura do DCE, então, sempre trazendo espetáculos, né? A gente mesmo, enquanto artista, a gente ia para o interior, ia para outras cidades se apresentar, geralmente promovido por grupos estudantis, por DCE, DEAs, né? Era o circuito universitário, que era chamado assim. E lá no DCE a gente bolou essa Semana do Proibido, né? Que foram diversas entidades, diversos representantes de artistas e tal, e foi uma semana inteira, durou acho que de um domingo ao outro domingo, né? Onde só se passou coisas que eram proibidas, né? Então, desafiamos a censura naquela época, nós vamos apresentar as coisas proibidas. Aí passamos filmes, teve exposição com Jornal Movimento, Jornal de Fato, que eram jornais que tinham matérias proibidas, foram todas exibidas lá. Então, cada um mostrou o seu lado do que sofreu com a censura, né? Foi um movimento muito importante nessa batalha do artista pela liberdade de criação. Muitas vezes, assim, existiam shows, né? Os shows eram passados pela censura, a gente fazia. E a censura não tinha jeito de impedir tudo, porque a gente usava muito linguagem figurada, né? Muita metáfora. Então, as coisas eram muito nesse sentido, né? Existia, por exemplo, quando a peça era muito pesada, às vezes uma peça de teatro, fazia-se leitura da peça. Então, uma leitura aberta, em vez de interpretação, leitura, às vezes a peça era proibida de ser apresentada, então se reunia lá no DA os estudantes para ouvir essa peça proibida, como é que era, fazer uma leitura, sem pedir autorização. Então, alguns momentos a gente conseguia apresentar sem que a censura nos impedisse, né? Às vezes tinha muita conversa nos DAs, né? Nos DAs e DCEs, assim, mas principalmente nos DAs, faziam reuniões sábado na hora do almoço, com os artistas. Então vinha ou gente de fora que estava tocando no teatro, aí ia lá no DA para tocar para os estudantes. Então mostravam músicas proibidas, né? Falavam da situação, né, da censura, falavam dessa luta de cada um nos diversos locais. Certezas e esperanças para trocar, por dores e tristezas que bem sei, um dia ainda vão